meus queridos ouvintes. Bom dia, que vocês tenham um dia de muita paz. Bom dia, Uberlândia, bom dia, Brasil, bom dia, mundo. O meu abraço para a Glória Colarói, em Sydney, na Austrália. Agora, quero falar para vocês o quanto foi importante para nós, principalmente todos vocês que nos escrevem, que nos telefonam, que estão aí ligados, sintonizados, e por isso a gente pode levar toda essa alegria para os seus corações. Hoje, nós vamos trazer, principalmente, para todos vocês, um problema que aborda o caso de alcoolismo. Um grande drama para todos os lares que convivem com esse doloroso problema. O alcoolismo vai ser a tônica hoje do nosso programa. E o caso que nós trouxemos, vocês vão observar que o mundo espiritual, nesse processo de vampirização, sempre usa aquelas pessoas que já têm tendência ou que já traz uma prova kármica de vidas passadas ligado ao alcoolismo. Então, no pretérito, o alcoolismo vai se refletir no hoje. O ontem e o hoje ligados pelo álcool, pela bebida. Então, enquanto vocês se preparam para ouvir o nosso caso, que a vida conta, e levarmos aos pés de Maria nossa rogativa, lembre-se de colocar o vidro de água para jogar no filtro, na geladeira, na sua casa. Façam prece. Está difícil o problema do seu filho? Põe, frutifica um copo de água. Quando ele sair, lê uma página do Evangelho, joga na sua cama, ilumina todos os recantos da casa com a água fluidificada pelos nossos emissários. Coloque a roupa, sim, a roupa que você vai procurar um trabalho, a carteira profissional, o currículo, as roupinhas do bebê que vai nascer, que coisa linda! Pois é isso aí. Quem tem fé, realmente a luz chega. Agora, os que não têm fé também, que são teimosinhos, a luz também chega, como não? Coloque aí um remedinho. O marido tá bravo? Coloque o pijama do marido, coloque o calção, que seu marido vai virar um anjão. Mas nem tanto anjo assim, né? Aí, na dose certa, né? Porque o meu marido sempre fala. O que você fala, bem? Olha o beijão, corre pro beijão. É o beijão de camelo. Viu? O que você fala, bem? Pra eu ficar santa? Fique santa, mas não tanto. Ah, pois é. Vocês estão vendo aí. Agora, vamos orar. Vamos agora nos concentrar para nossa prece a Maria. Ó Maria, Mãe Santíssima, sustente nossa alma com a bondade de sua proteção. Dirija nossos passos e nossa vida nos caminhos da virtude e que possamos compreender que a vontade de Deus é que sejamos todos irmãos. Alcance-nos com o perdão de nossas culpas, mas que possamos, através de nossas preces e de uma possível retificação, recebermos o refúgio do seu amor. Mãe Santíssima, console-nos nas nossas aflições. Sejam seus braços nosso refúgio nas horas de perigo e tormenta. Permita-nos alcançar a renovação do corpo através de pensamentos e de ações dignas. Afaste de nós, sempre fracos e indefesos, diante dos ataques do mal, todo preconceito, toda negligência, respeito humano, orgulho e egoísmo, todo o amor próprio e todas as afeições terrenas que sejam obstáculos à sua proteção.
Sabemos, Mãe de Jesus e nossa Mãe Sublime, que toda a fé tem que ser reforçada por obras, porque em todos os seus ensinamentos Jesus demonstrou a importância da fé e da mudança de nossas atitudes para merecermos a proteção mais ampla de Deus, nosso Pai maior. Mãe Santíssima, lance seu olhar materno sobre todos nós. E se por fraqueza, malícia ou maldade atraímos sobre nós o peso da divina justiça, lance seu olhar cheio de misericórdia e interceda junto a Jesus por nossas vidas, no caminho da redenção. Cubra-nos com seu manto protetor de luz, para que tenhamos prudência, esperança, saúde e paz nessa terra de tantas dores, mas também repleta de tantas oportunidades, para fazermos o bem para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Abençoe-nos, Mãe Santíssima. Jesus proteja-nos, hoje e sempre, que assim seja. Hoje eu tenho um caso muito especial para vocês. É um rapaz que me procurou, jovem, cheio de angústia. A sua esposa tem um medo enorme de perdê-lo. É um apego a ele, um apego assim, doentio. Eles têm 2 filhinhos lindos. E ele me procurou. Shirlene, eu sou jovem, tenho uma profissão, tenho uma esposa dedicadíssima, 2 filhos, mas eu não tenho amor à vida. Já, inclusive, tentei o suicídio 2 vezes. Eu não sei por que, Shirlene, que isso me acontece. Há momentos em que eu amo intensamente a vida, mas existem outros momentos que eu não quero viver. E eu bebo. E quando eu bebo, se a minha esposa, ela pega a bebida e me toma, ou guarda, ou esconde, e eu descubro que ela escondeu a bebida, às vezes em algum lugar, porque eu levo bebidas para casa, sempre compro e falo, vai ficar fechada, eu não vou beber. Mas eu abro a bebida, a garrafa, Shirlene, e viro a garrafa. E quando ela me implora, fala, pelo amor de Deus, você não pode beber. Quando você bebe, você se transforma. Você vira outra pessoa. Eu agrido, Shirlene, sabendo que as minhas mãos têm vontade de fazer carinho nela. Sabendo que eu estou errado, eu agrido a minha esposa. E depois que passa aquela carraspana, eu fico revoltado, eu peço perdão a ela, eu peço desculpa, os meus filhinhos gritam, choram, se escondem debaixo da cama, com medo de mim. Eu vejo isso tudo, eu não perco a consciência, eu vejo tudo o que eu faço, mas eu não tenho controle. Você sabe o que é uma fera que sai de uma jaula e joga tudo de violência que tem dentro de si, massacrando filho, massacrando esposa, massacrando todo mundo? Sou eu, Shirlene. Quando bebo, um dia, eu fiquei, Shirlene, 4 dias vagando pelas ruas. Eu fui tão agressivo na minha casa que eu sentia vergonha de voltar. Fiquei 4 dias vagando, sujo, sem aquela coragem de voltar para casa. Nunca traí minha esposa, nunca. Eu a amo e a amo muito, mas Shirlene, até quando? Até quando ela vai suportar isso? Eu fiquei 4 dias tendo emprego, tendo família, andando como se fosse um mendigo qualquer, ali, sujo, vagando pelas pessoas que às vezes até me conheciam, eu de cabeça baixa, sem coragem para voltar para casa. Shirlene, eu não aguento mais viver.
Eu não aguento mais beber. Pelo amor de Deus, vê o que o doutor Bezerra pode fazer por mim. E o doutor Bezerra disse: meu filho, você que vai ter que fazer alguma coisa por você. E me mostrou, a mim que sou médium vidente, o espírito que estava perseguindo ele. Esse espírito falava um espanhol que é muito misturado com o espanhol dos ciganos e que felizmente eu entendo. Falava usando muitas palavras que é de Andaluzia. E esse rapaz, persegue ele um toureiro. E esse toureiro, quando se aproxima dele, o faz beber muito. Por quê? Ele era muito amigo desse toureiro. E eu sempre falo que o limiar entre o amor e o ódio é uma linha muito fina, divisória. Então, se você pode saltar do ódio para o amor, você pode saltar do amor para o ódio. E a nossa grande esperança na vida é essa, porque aquele que foi muito amigo e que passou a odiar, ele pode recuperar todo aquele ódio que sente e novamente sentir afeição. Pode sentir novamente amor, se cessa aquele motivo maior que leva a pessoa a perseguir outra. Ele era muito amigo daqueles que, a cavalo, vão atirando sobre o touro as pequenas bandeirilhas. Essas bandeirilhas eles vão jogando no touro para que o touro, com a dor, fique mais violento ainda. E esse toureiro, quando ele estava tendo a concorrência de um outro toureiro que estava começando a se destacar. E ao ciúme, a competição e o povo que grita, olé, ninguém quer perder, principalmente o toureiro. Ele não quer perder aquela sua plateia dos domingos radiosos de Sevilha, de Málaga, de Barcelona. Eles não querem perder isso. Então, eles, quando percebem que algum toureiro está despontando e que os aplausos estão sendo intensos, começa então a competição, nem sempre leal. Existe uma história sangrenta nas arenas, não só dos touros que são abatidos, mas dos toureiros que também, muitas vezes, são abatidos pela inveja, pelo ciúme, pela competição desleal. E ele é amigo desse que ficava em torno da arena com as bandeirilhas a jogar no touro para que ele sentisse dor e mais feroz ficasse. Ele combinou com esse homem, o toureiro, que ele colocasse um pouco, só um pouquinho de sonífero no vinho que esse toureiro, que seria o segundo, que seria o primeiro, é aquele que não tem muita fama. E o segundo toureiro é o toureiro realmente que é aquele vulto famoso, é aquele que enlouquece a multidão, é aquele que brilha. Então, primeiro vai aqueles que estão despontando, que ainda não possuem um nome, estão fazendo o seu nome na arena. E por isso ele percebia como que o público se comportava. E quanto mais cresciam os aplausos, mais crescia dentro dele o ciúme e o medo de perder o seu público. E ele então mandou que esse bandeirilho colocasse então um sonífero, uma dose pequena,
que não fizesse ele absolutamente dormir, mas que ele perdesse os reflexos. E assim aconteceu. Esse rapaz, que já estava despontando, um toureiro jovem, promissor, belo, que já estava despontando, inclusive as manchetes falavam, que media-se o público também pela manifestação do público fora da arena. Não era só dentro da arena, é fora da arena, que os aplausos ecoavam, que as manchetes publicavam e já estavam falando, é um grande promissor toureiro. E ele então tomava sempre aquela dose de xerez, todos os toureiros tomam, antes esquenta o corpo, esquenta a alma, uma dose muito pequenina, ele colocou o sonífero. E quando esse primeiro toureiro foi, ele já não teve um desempenho tão grande, tão vibrante, e ele acabou por levar uma chifrada na perna. Não foi mortal. A chifrada foi na perna e ele nunca mais poderia ser toureiro. Rompeu um tendão muito importante e ele ficou deficiente físico. E ele ficou deficiente e ele não sabia que quem havia feito isso com ele fora o toureiro. E muitas vezes ele foi assistir esse toureiro e ainda falava que Nossa Senhora de La Macarena o proteja, que a protetora dos toureiros é La Macarena. E ele então ainda falava com um homem que tinha sido algoz dele, que ele tivesse sorte, que ele não sofresse como ele sofreu, uma mutilação na arena. Mas acontece que a morte, ela não mata a alma. O espírito sobrevive. E o espírito sobrevivendo, ele toma conhecimento daquilo que as pessoas fizeram contra ele. E esse toureiro, que estava despontando radiosamente em Sevilha, esse toureiro, no plano espiritual, ele ficou sabendo, ele veio a desencarnar depois desse toureiro, que desencarnou na arena, e os dois se encontraram no plano espiritual, e ele descobriu que esse toureiro é que tinha sido responsável pela sua deformidade, pelos seus sonhos dilacerados. Ele poderia morrer na arena como esse toureiro morreu. Todos dois expunham as suas vidas. Ninguém podia dizer que esse toureiro que ficou com deficiência não morreria também na arena. Mas ele não queria saber disso. Ele queria saber de todos os anos de sonhos, de fama que lhe foi roubado. Ele queria realmente ser um toureiro, não importa se ele iria deixar ali misturado ao sangue do touro o seu sangue nas areias da arena. O que ele sentiu foi um ódio enorme, imenso. E ele, quando, lado a lado com esse toureiro reencarnou. Reencarnou aqui no Brasil. E ele o acompanhou. Acompanhou para e passo a sua encarnação, e a espiritualidade permitiu. Por quê? Vocês vão perguntar. Por que que esses dois inimigos no plano espiritual, um reencarnou e o outro ficou no plano espiritual, observando ele nascer no Brasil? Porque havia um elo enorme, um elo profissional, um elo espiritual. Havia um elo imenso. Não era de sangue, era de lesão corporal, mas que influiu em todo o karma desse toureiro que ficou mutilado. Então, Deus
permite, a espiritualidade permite. Por quê e para quê? Para que o ódio se desfaça. Mas muitos de vocês vão pensar, não teria sido mais fácil esse toureiro nascer como filho? Ele não tinha uma dívida de sangue. Ele não teria que resgatar sendo filho. Eles não tinham esse vínculo que poderia tornar o ódio até maior. Não. Mas eles contaram com o fato de que esse toureiro que ficou mutilado, ele pudesse despertar. E ele foi cercado de muitos espíritos bondosos, principalmente de um padre espanhol chamado Padre Urbano, e que eu tenho alegria enorme de receber psicografia e psicofonia dele. Padre Urbano foi um padre espanhol, mas sem ter aquele endurecimento do clero espanhol. Ele foi um homem muito bondoso e depois reencarnou também no Brasil, tanto que ele fala um português muito bom, mas ele gosta de se apresentar como Padre Urbano, irmão Urbano, porque ele ajudou muitas pessoas. Ele ajudava principalmente a pobreza, aqueles que não tinham direito a nada, aqueles pobres discriminados. Ele ajudou muito, ele foi um padre de uma grande humildade na Espanha. E ele então procurava uma brecha, alguma coisa que pudesse, naquela alma endurecida do toureiro que ficou no plano espiritual, ele procurava uma brecha para poder lhe ajudar. E não encontrava essa brecha. E o que esse toureiro espírito fazia? Que a família não sabia, que a esposa não sabia, só ficou sabendo um dia em que ele, agredido, levado por um touro a uma queda enorme, ele quebrou 3 costelas. Então a esposa foi comunicada que ele havia levado um tombo de um touro. Ela falou, não, vocês estão enganados. No meu marido, ele absolutamente, ele não monta touros. Ele é operador de incubadoras. Ele não monta touro. Meu marido trabalha com eletrônica, com tudo ligado, eletricidade, a mecânica, a eletrônica. Ele absolutamente não monta touros. Como não monta? Seu marido monta touros, sim. E ele levou um tombo desse touro e quebrou 3 costelas. Ele ia para os rodeios, escondido da família. E chegava lá, montava o touro. E ele era um bom montador de touros. Agora, ele, quando montava touro, não havia um amigo que o ajudasse. Se ele caía e o touro enfesado ficava em barretos, o touro enfesado ficava dando pulo, pinote, nenhum amigo ia distrair o touro para não agredi-lo. E ele então falava, mas como pode? Eu já salvei até vidas. Ele já havia salvado vidas de companheiros que, montando em touros, em Barretos, em Uberlândia, em outras cidades em Goiás, ele salvou vidas, já tinha salvado vidas, e nenhum amigo era capaz de, quando ele caía do touro, entrar lá dentro do rodeio para poder salvá-lo, para distrair o touro. E ele sempre falava, mas por que eu não tenho amigos? Por que os meus amigos não são? Se eu me preocupo com a vida de quem cai de um touro, por que eles não se preocupam comigo? Por quê? Porque ele havia usado um amigo que havia sido bandeirilho na Espanha para fazer com que um homem fosse ou morto ou ficasse aleijado, como ficou.
ele ficou deficiente da perna, mas da mesma maneira como ele poderia ter ficado com uma lesão dos tendões importante da perna, ele poderia ter morrido sim. Ele, na verdade, ao dar um sonífero para esse toureiro, ele poderia tê-lo matado. Ele poderia não ter tido apenas consequência na sua perna, ele poderia ter perdido a vida. E ele teria um resgate de vida. Mas aí, nesse caso, o que aconteceu? Ele teve 3 costelas fraturadas. Rompeu o pulmão. E esse toureiro, o que ele faz? Ele o faz ter uma atração enorme por montar touro. Ele não quer montar cavalo, porque antes na Espanha, o bandeirilho, ele montava cavalo. Na verdade, ele foi resgatar seus débitos muito distanciado dos 2 toureiros. Ele fez aquilo, se arrependeu, levou uma vida dando graças a Deus e pedindo a La Macarena, a Nossa Senhora dos Toureiros, que o perdoasse. Ele não podia ver aquele toureiro com a perna lesada. Ele passou uma vida de remorso, de dor e deixou a profissão. Então ele nunca mais teve contato nenhum com os 2 toureiros. Mas acontece que esse toureiro desenvolve nesse que hoje não é toureiro, que tem uma profissão totalmente distanciada de cavalos e de touros, ele desenvolve nele a vontade de montar para que ele acabe com ele. Ele quer fazê-lo ou morrer ou ficar aleijado. E ele então, quando teve as 3 costelas fraturadas, com a perfuração de um pulmão, ele parou de montar touros. Mas ele ainda falou para mim, agora, Shirlene, é diferente. Eu não tenho mais vontade de montar touros, mas tenho vontade de morrer. Eu não vejo encanto em nada. Eu bebo, mas bebo. E fico numa violência. Eu só bebo à noite. Durante o final de semana, às vezes, eu saio com os meus filhos, saio de manhã, porque à tarde, quando dá a tarde, que é exatamente o horário das touradas, que eles começam a chegar às 3 horas, e 4 horas, 5 horas é o máximo. O sol está brilhando em Sevilha, em Málaga, em Madrid, está o sol brilhando. E é a hora que o toureiro principal entra na arena, com aquele clarim anunciando a grande tarde. E depois o touro abatido, ele é arrastado para fora do toril e é dado aos pobres e aos ciganos, que é quando os ciganos realmente faziam a sua festa, principalmente em Andaluzia. Comiam a carne daquele touro com impregnada aquela vibração de ódio, porque o animal, ele fica impregnado, a carne do animal fica impregnado daquela força terrível, aquela força negativa, porque ele tem ódio, ele sente ódio de quem está dilacerando as suas carnes, do toureiro que o está desafiando com aquele pano vermelho, a carne impregnada de fluido muito pesado, muito denso. E eu já vi, às vezes, em determinadas fazendas, onde eu até já estive, porque, de repente, começa aquele processo dos touros, das vacas, ficar ali berrando a noite inteira naquele processo. Pode ter certeza, tem uma entidade influenciando. E eu já vi realmente espíritos atacar autênticas boiadas e fazer com que a boiada saia em disparada e seja difícil depois, porque quando eu era menina, eu já nasci vidente,
via aquelas touradas e de repente a boiada saía louca, disparada. Por quê? Porque eram boiadas que iam sendo levadas para o matadouro e os espíritos ficavam ali fazendo com que elas se assustassem. São espíritos que vampirizam todo local onde se mata muito touro, onde se mata vaca, bezerro. Tem muita entidade vampirizante para sugar o fluido vital do gado que está sendo abatido. Então, essas touradas que o gado era dado para os pobres e para os ciganos, eles eram sacrificados na arena e depois servia de alimento para os pobres e para os ciganos. Esse toureiro, depois que esse rapaz foi colocado ao par de tudo isso que eu estou trazendo para vocês, ele foi esclarecido. E ele falou: será que eu vou ter força agora, Shirlene, para não beber? Será que esse toureiro vai ser ajudado? O que eu posso fazer por ele? Não, eu queria muito fazer alguma coisa por ele. Meu Deus, como? Olha, Shirlene, eu só posso ser muito mal, porque ser capaz de querer fazer com que a pessoa... Eu não posso nem pensar em acidente. Eu não posso nem ver sangue que eu passo mal. Como que eu pude fazer uma coisa dessa? Eu falei: olha, filho, 2 coisas você vai ter que fazer. Primeiro, não se aproximar mais de touros. Criar a sua vida. Não se aproximar mais de touros, de rodeios. E segundo, ficar longe de bebida. Longe de bebida, ocupe seu tempo. Procure na hora que você sabe que é domingo, é sábado, em que vocês faziam aqueles treinamentos na arena, principalmente final de semana. Arranje um programa cristão para você, para sua família, alguma coisa que bebida não chegue perto de você. Evite festas onde a bebida corra. Peça a sua família para colaborar. Avise para os seus amigos. Conte a sua história para os seus amigos e fale: você agora é alguém que não vai ser mais convidado para festa, para churrasco, para casamento. Você é alguém que só vai participar do casamento enquanto a festa não começa. É a única forma que você tem para ser ajudado. Você tem 2 filhos para criar. Você tem uma mulher que você ama e esse toureiro vai ser ajudado. Esse toureiro que estava ali perto, ele foi envolto pelo Dr. Bezerra. Eu vi quando o Dr. Bezerra ia fazendo uma corda de luz que ia pegando desde o tornozelo dele até a região do abdômen. Quando chegava aqui na região do estômago, essa corda de luz com que Dr. Bezerra envolveu esse espírito parou. Mas os braços dele estavam para baixo, então estavam amarrados. E o Dr. Bezerra disse: vamos fazer um tratamento intensivo com esse rapaz. Ele vai vir aos sábados, vai vir nas quartas-feiras, que é a primeira quarta-feira do mês, que tem a terapia para pessoas que pensam em suicídio, que perderam parentes com overdose ou de acidente de carro. E vai fazer também a terapia especial para depressão, que é a segunda quarta de cada mês, às 18h30, todas as 2 reuniões. Aliás, todas as nossas reuniões são às 18h30, com exceção da reunião pública de segunda-feira, que é pública de passe, que é às 20 horas. Ele então marcou um trabalho intenso para ele, para a esposa dele ficar também
como voluntária, trabalhando, ele como voluntário. Felizmente, ele mora perto do núcleo e fica muito fácil equacionar trabalho para a família inteira, mesmo os pequenininhos estão lá recebendo ajuda. Ele é muito jovem. E ficou, então, marcadas reuniões para ele. Ele foi com a sua esposa linda e eu ali diante do toureiro. Desse toureiro, eu falei com ele: escuta, meu filho, eu tenho o solar Maria de Nazaré, onde tem muitas crianças deficientes físicas. Uma delas foi toureiro. Outros foram grandes fazendeiros e tiveram escravos. Todos são portadores de uma deficiência. Se você teve essa deficiência e não estava no seu karma, você pode ter certeza que toda a dor pela qual você passou vai ser mérito para você. Está representando um grande débito para esse nosso irmão, e esse débito está sendo creditado na sua conta, porque você o está levando à tentativa de suicídio, você está levando a bebida, você está destruindo esse homem materialmente, moralmente, espiritualmente. E você, se ele não foi assassino seu, se ele te lesou o físico, você já, pelo simples fato de desejar a morte dele e ter levado ele a 2 tentativas de suicídio, você já é réu de culpa. Você já é réu de crime. Porque a intenção vale tanto no plano espiritual quanto a ação em si. Você foi muito ajudado. E eu tenho certeza que o Dr. Bezerra vai mostrar para você quem tem te ajudado. Porque você sabe que você não morreu. Você sabe que esse toureiro que praticou essa ação horrível contra você também renasceu. Você está de posse do conhecimento de que o corpo não morre, que a alma sobrevive. Você ficou no plano espiritual, tendo discussões enormes com ele. Vocês se agrediam. Ele pedia perdão e você não perdoava. Porque você dizia: olha, eu estou ferido. E ele também morreu na arena. Você não. Você continuou. Ele morreu na arena, como toureiro, como você talvez morresse também. E ele disse: eu morreria com fama, com glória. E olha como eu morri. Tive uma morte comum. Eu queria ter uma morte gloriosa. E eu disse para ele: morte gloriosa a gente só tem praticando o bem. Morte gloriosa é aquele que pode falar: não feri ninguém, não persegui ninguém, não matei ninguém, não tornei ninguém indigno, as minhas atitudes foram todas honradas. Você pode falar isso da vida que você teve? Vamos voltar naquela Espanha cheia de luz. Vamos voltar em Andaluzia. Como você acabou seus dias? Na bebida. Ah, então é por isso que você consegue fazer com que ele, que não bebia, hoje se torne um bêbado, vagando 4 dias pelas ruas, como um mendigo, sendo que ele é um pai de família respeitável. Isso pode te fazer feliz agora, porque você está sentindo o gosto da vingança. Mas a vingança não torna ninguém feliz. E você sabe o que você vai conseguir? Fazer com que ele tenha muitos méritos e você seja réu de culpa. Você vai ser uma reles criatura, pagando seu débito, se arrastando pela sarjeta, com, às vezes, até deficiência física. Por quê? Porque você está fazendo com que esse homem tente o suicídio. Você vai ser um criminoso.
ele só te lesou. Ele não te matou, mas você quer matá-lo. Então vamos, quanto antes, zerar essa conta de ódio. Vamos, o quanto antes, dar a você uma chance de renascer, enquanto você pode renascer em condições excelentes de vida. Então, o padre Urbano se aproximou dele e falou com ele. Ele tem um nome tão bonito. Eu sempre gostei desse nome, Ramon. Como eu gosto desse nome. Então ele virou e falou para ele, Ramon, meu filho, olha o que você está fazendo da sua alma que não morreu. Olha o que você está fazendo da vida desse homem. Ele tem 2 filhos. Ele quer criar esses 2 filhos. E o que você fez dos seus 8 filhos que ficaram mendigando pelas ruas? Porque o pai bebia para afogar num barril de vinho a sua mágoa. Vamos olhar os seus filhos. Vamos ver o que você fez dos seus filhos passando fome. O que você fez da sua esposa. Olha as suas filhas que se prostituíram pelas ruas de Andaluzia, porque não tiveram um pai capaz de levar para elas o pão e a dignidade. E Ramon então começou a chorar. Eu não sei o que foi que Ramon viu, não sei. Mas deve ter sido uma coisa dramática. Porque eu estava ali diante do Dr. Bezerra, do padre Urbano, e Ramon tremia intensamente. O rosto chorava de encharcar. E eu comecei a chorar com Ramon também. Chorar por ele, com ele, pelos 8 filhos que ele deixou vagando, pelas filhas que se prostituíram na Espanha, chorando por aquele homem que tinha as mãos, a cabeça lúcida, as mãos que podiam trabalhar, só tinha um pequeno defeito na perna. Claro que o toureiro hoje, em quem ele desenvolvia um desejo imenso de montar num touro, de beber, também era culpado, mas ele já tinha sido tutelado por Mãe Santíssima, ajudado por Bezerra de Menezes. E era importante que, naquele instante, Ramon fosse ajudado. E ele chorava tanto, e ele falava para o padre Urbano, tenha piedade de mim, eu não quero ver minha filha assim, sujinha, maltrapilha. As cenas que Ramon devia ver, que ele causou à sua família, não foi o toureiro que causou aquele horror todo à sua família, foi ele, foi a autopiedade, foi a revolta de não ser um toureiro de fama. Foi por ele se sentir um fracassado, mas ele não era fracassado como cidadão, como pai, como esposo, como espanhol. Ele poderia ter feito do trabalho uma coisa dignificante para a sua família, para ele, para todos que conviveram com ele. E o que ele foi? Um homem atolado num barril de vinho. Seus filhos criminosos, sua esposa jovem, envelhecida ainda, por tanto sofrer na mão de um alcoólatra. Então, toda essa dor, eu falei, Ramon, tenha piedade de você, Ramon. Tenha piedade de você. Deixe em paz esse homem que você persegue. Olha quanta coisa você perdeu. Olha o espírito que está te ajudando. Olha o padre Urbano que vai ouvir suas queixas. Olha o doutor Bezerra. Tanto e tanto quer fazer por você. Faça uma prece. Você ama La Macarena. Meus olhos nunca pousaram em La Macarena. Eu gostaria tanto de um dia poder ver La Macarena.
Mas como eu vou vê-la, Macarena? Eu vivo no Brasil. Eu sou espírita. Eu acredito na reencarnação. Mas eu amo aquilo que representa minha mãe em todos os lares, em todos os templos, em todas as igrejas. Eu amo e respeito. As imagens, não idolatro imagem, mas eu amo e respeito todas as imagens que possam representar a Mãe Santíssima. Faça uma prece. E o Padre Urbano estendeu a mão para ele. Ele beijou a mão do Padre Urbano. Padre Urbano pôs a mão sobre a cabeça dele e o Dr. Bezerra continuou enlaçando ele com aquela corda de luz. Quando chegou perto do coração, parou. E quando ele, Ramon, passou a me ver, ele olhou para mim uma vez, olhou para o Padre Urbano, olhou olhar outra vez e falou: você também é viva. Você é o quê? Eu falei: espírita. Sou médium. Estou vendo o toureiro que você persegue. Estou vendo você aqui. E gostaria muito, muito que você fosse feliz. E que um dia eu recebesse do Dr. Bezerra a notícia de que você renasceu. E ele me falou: será que eu posso renascer na Espanha? Eu falei: não sei. Eu não sei nem de mim que dia eu vou partir, como eu vou ficar. Mas certamente você pode perguntar ao Padre Urbano. E quem sabe você vai ter mérito, porque você não conseguiu o seu objetivo, que é levar esse homem ao suicídio. Então você tem todos os méritos. Agora você tem um compromisso muito triste com a sua família. Porque se ele fez o que fez com alguém que não era parente dele, era apenas um amigo, se ele fez o que fez com você, que era alguém que ele tinha medo que ocupasse o patamar da fama, que se tornasse um toureiro conhecido, o que fez você da sua família? Você me responda. Porque muito pior você fez com o sangue do seu sangue. Muito pior você fez com seus filhos, com a sua esposa, do que ele com um rival de arena. É ou não é verdade? Ele começou num pranto convulso. Eu fiz pior, sim. Eu fiz muito pior do que esse toureiro. Porque eu joguei minhas filhas na rua da amargura. Eu as joguei nas vielas escuras do vício e da prostituição. Eu sou pior, sim, do que esse homem que eu persigo. Aí Padre Urbano se aproximou dele e abraçou. Abraçou ele, ele encostou aquela cabeça sofrida, doente de remorso. Ali acabou o toureiro, acabou o passado na Espanha, acabou tudo, zerou a conta dessas duas criaturas. Porque Deus é amor e desse amor se vive. Maria é perdão e desse perdão nos alimentamos. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Esse homem vai poder cuidar dos seus 2 filhinhos. Ele vai ter um corpo. Que bênção é a reencarnação. Que bênção é sabermos que nossos erros podem ser reparados. Que nossa conta pode ser zerada pela luz. Que nós podemos, onde fizemos tanto mal, fazer o bem. Que onde odiamos tanto, podemos amar. Onde fomos tão infelizes, podemos ser felizes. Ai, como é linda a vida. Se você está triste, se você olha o céu radiante de sol e vê tudo cinza, não
pense que eu também já não tive meus dias de tristeza, de desespero, de dor. Mas tudo foi zerado pelo amor. Tudo. E quantos se aproximam do Dr. Bezerra? Quantos e quantos se aproximam do núcleo e se transformam em outra criatura? Por quê? Porque Deus é amor, Jesus é vida e Maria é um grande abraço a nos embalar a dor. Ah, como é bom o regaço de Maria! Como é bom, mesmo sabendo que nunca nossos olhos vão pousar nela. E às vezes pousamos numa imagem que representa ela. Numa imagem que para os toureiros ela é Macarena. Para tantos outros é Fátima. Ontem foi dia de Nossa Senhora de Fátima. E eu, quando menina, quando me mostraram pela primeira vez, o Padre Neto me mostrou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima com 3 criancinhas. Eu chorei tanto, porque eu perguntava por que eu não podia ser uma dessas crianças vendo Maria. E perguntei, Padre Neto, por que eu não podia ser uma dessas crianças? Não fale isso, menina. Não fale isso, porque isso é pecado. E eu tinha nascido num berço espírita. E mesmo assim, o Padre Neto, em Porto Novo do Cunha, perto de Além Paraíba, onde eu vivi a minha infância, de tão gratas recordações, que eu não podia entrar numa igreja porque meu pai era espírita e sectarista. Eu ficava na porta da igreja obedecendo, mas olhava Nossa Senhora lá no altar. Eu olhava a Nossa Senhora Imaculada Conceição, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima. Lá parece que todas as Nossas Senhoras estavam naquela igrejinha, na colinazinha pequena de Porto Novo do Cunha. Ah, como eu chorei, queria tanto ser. Isso é pecado, menina. Isso é pecado, eu falo para mim mesma. Como pode seus olhos querer ver um dia Maria? Sei que jamais poderei vê-la, mas uma coisa Deus me concedeu: o direito de poder amar Maria, ter o núcleo Servos Maria de Nazaré, o Solar Maria de Nazaré, e o mundo inteiro saber que eu amo Maria, mãe de Jesus, e minha mãe, mãe do que erra, mãe do que acerta, mãe do que está condenado à dor, mãe do que está condenado à deficiência física. Mãe sempre, mãe, eterna mãe de Jesus e mãe de toda a terra. Meu abraço para todos vocês. E sei que nesse instante Maria está abraçando cada coração envolto em dor.